Olá! Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre funções, que é uma das coisas mais importantes, não só na linguagem de programação do Python, mas na maioria delas existe algum tipo de função embutida, e ela permite que a gente pegue pedaços de código ou coisas que vão ser utilizadas muitas vezes e sejam empacotadas numa função que vai ser chamada de vários lugares, e aí fica mais fácil da gente gerenciar e organizar nosso código com as funções. Então, para criar uma função no Python, vamos vir aqui direto no notebook para criar, a gente usa a keyword aqui, def, né? Esse def vem de define, então a gente está definindo alguma coisa, é sempre assim que coloca e a gente dá um nome para a nossa função. Então, eu vou fazer uma função que faz um print na tela aqui, vamos fazer uma função que fala oi, por exemplo, e eu vou vir aqui colocar cumprimente. E aí, o que vai acontecer é que isso aqui vai vir e vai fazer um print. E ela vai colocar isso na tela. Pode parecer uma coisa muito boba, mas se em muitos lugares do código você precisa colocar sempre o mesmo print, compensa você ir lá e colocar ele dentro de uma função ou alguma coisa desse tipo, porque se você for trocar alguma coisa aqui, todos os lugares que chamam ela vão ter isso alterado ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo um exemplo meio de brinquedo aqui, mas a ideia é válida, né? Então, quando a gente executa aqui, a gente tem uma função já guardada. Outra coisa importante lembrar é que tem dois pontos aqui e a indentação segue a mesma lógica lá do for, do while e das estruturas de controle do if que a gente já tinha visto. Então agora se eu chamar aqui complemente, é uma função, né? Então tem que ter parênteses. Eu vejo aqui, se eu colocar só ela, eu vejo o que ela é, então veja que ela está na minha main, né, que é o programa principal aqui, ponto cumprimente. E se eu executar, eu vou sair aqui, olá, tudo bem. Então, esse é o jeito mais trivial de a gente fazer uma função. Ela não recebe nada, perceba que ela é uma função igual em matemática, que tem um parênteses aqui. Funções em matemática podem ter uma, duas ou três variáveis, n variáveis. Aqui vai ser a mesma coisa. E elas retornam algum valor, né? Aqui no caso a gente não está retornando nada, mas a gente pode retornar um ou mais parâmetros, como a gente já vai ver. Então, por aqui está o jeito mais simples possível. Não precisaria ser uma linha, poderia fazer uma série de coisas aqui dentro, desde que fiquem todas identadas, e aí ela termina aqui a minha função. Então, cumprimente está lá, eu chamei, ele retornou isso. Se eu quiser melhorar isso agora, eu vou fazer um cumprimente a underline pessoa. E agora eu venho aqui e coloco o nome da pessoa. Então, vamos usar a fstring, que a gente já conhece, e a gente vem aqui e fala, olá, fulano, tudo bem com você? A mesma coisa. E se a gente chamar agora essa função e passar como parâmetro o nome de uma pessoa, a gente recebe olá, Gustavo. Se eu colocar aqui João, eu percebo que sai olá, João. Então vocês já conseguem perceber o poder de funções, é porque a gente consegue fazer várias coisas que estariam acontecendo em lugares diferentes numa coisa só, agregar elas com parâmetros aqui. Então eu coloquei um parâmetro, né, mas a gente pode usar mais parâmetros. Vou criar uma função aqui só para a gente trabalhar um pouco o que a gente já tinha visto. Vamos criar uma função, por exemplo, que checa se os números são primos. Então, eu vou colocar isPrime aqui, para checar se um valor n é primo. E agora a gente pode ver uma outra coisa importante, que é, nos casos anteriores aqui, eu não tinha retornado nada. Agora, essa função que eu estou checando se ela é primo, o que ela precisa retornar para mim? Verdadeiro ou falso. Então, eu vou jogar um número aqui dentro dessa função, e se for primo, eu quero que ela venha true, se não for, eu quero que ela receba falso. Então, como que só lembrando rapidinho, qual que é a definição de um primo? Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, se eu for checando de 2 até antes dele mesmo, e nenhuma dessas vezes for divisível, não der um retorno redondo, então ela é primo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um for aqui, e em range, né? E agora nesse range a gente vai de 2 até n, eu poderia. Na verdade, eu não preciso chegar em n, né? Eu posso chegar em n sobre 2, né? Metade disso. Porque se eu estou testando, por exemplo, se 39 é primo, não faz sentido eu ver se 39 é divisível por qualquer coisa acima da metade dele, porque nunca vai ser, né?
39 não vai ser divisível por 30 ou assim por diante. Então, a princípio, eu poderia dividir aqui por 20 n sobre 2, só para diminuir poder computacional, né? Mas, apesar de tudo, isso aqui não é a forma mais eficiente de checar se o número é primo, mas vale para o nosso exemplo. Então, a gente vai fazendo essas divisões. A princípio, se o número for primo, isso nunca vai acontecer. Então, eu vou checar aqui se isso está acontecendo. Se n for divisível por i, aí a gente retorna alguma coisa. Esse porcento aqui, eu acho que eu não comentei nas outras aulas, é bom só mostrar aqui. E essa é uma das vantagens do notebook, a gente pode simplesmente verificar como uma coisa funciona. Vamos colocar aqui, por exemplo, 4 por 2, a gente vê que isso aqui é o resto, né? Então, se eu colocar 5 aqui, vai sobrar resto 1. Então, se eu colocar 15 por 2, 1 e assim por diante. Se eu colocar um número que é par, vai dar 0, né? Então, ele vai fazer a divisão e pegar o resto inteiro dessa divisão aqui. Por isso que é uma boa eu fazer o quê? Pegar o valor que eu estou querendo testar e dividir por esse n aqui, que vai de 2 até a metade do meu valor. Então, se em uma dessas vezes essa regra quebrar, ele já não é primo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver se isso aqui é igual a 0, né? Então, se isso for 0, ou seja, se houve a divisão, eu retorno false, porque ele não vai ser primo, já que foi divisível. E agora, se nenhuma dessas vezes isso aconteceu, então eu retorno true. Repare que eu não posso colocar um else aqui, né? Então, se em nenhum desses casos ele chegou, ou seja, ele passou sempre aqui e não terminou a função, então eu sei que ele não é divisível por nenhum desses, portanto ele só vai ser divisível por um e por ele mesmo, que é a definição de primo, então eu retorno true. Então agora, se a gente quiser checar isso aqui, vamos colocar um isPrime. 7 deve retornar verdadeiro, 17 também, 18 é para retornar falso. Então, a ideia aqui para checar se é primo está funcionando, a gente retornou um parâmetro e isso aí é uma coisa bem útil, né? Agora, outra coisa importante lembrar é que a gente pode receber mais de um parâmetro em uma função se a gente quiser. Então, vamos criar uma função simples aqui, def somador, e aí esse somador recebe o número 1 e o número 2. Lógico que eu não precisaria de uma função para fazer isso, mas só para vocês entenderem a ideia da entrada de parâmetros aqui, eu tenho dois parâmetros e eu retorno número 1 mais número 2. Então agora, se eu chamar a minha função somador com os parâmetros 3 e 4, eu vejo que retorna 7. Se eu colocar aqui 9, ele retorna 13. Então eu posso ter vários. E eu posso fazer agora também retornar mais de um parâmetro. No caso somador, né, eu só tenho que retornar uma coisa. Vamos imaginar que eu tenho uma que quero fazer uma função que somador e multiplicador. Então ele recebe dois números e ele retorna a soma e o produto. Então vamos ver o que acontece com isso. Se eu chamar isso daqui com os números 3 e 4, a gente recebe dois parâmetros. Então, reparem que ele retornou uma tupla, né? Então, quando eu tenho mais de um elemento, o formato que ele devolve isso é uma tupla, e eu posso desempacotar isso num formato assim, soma, vírgula, multiplicação, recebe isso daqui. Então, o resultado da soma vem na variável soma, o resultado da multiplicação vem na variável multiplicação. E agora, se eu der um print nisso aqui, a gente tem os dois parâmetros. Então, basicamente é isso sobre função. Algumas coisas a mais são os argumentos-chave aqui que são importantes de a gente colocar. Vamos imaginar que, por algum motivo, eu estou chamando sempre essa função somador e multiplicador, mas o segundo número que eu estou colocando é sempre 12, por exemplo. E aí eu não quero ficar passando um número diferente e 12 aqui, e só de vez em quando eu não tenho a necessidade de usar ele como 12. Então eu posso colocar um igual a 12 aqui. O que isso vai acontecer?
Se não vier o número 2, ele vai usar um argumento default aqui, que é 12. Caso contrário, ele vai usar esse aqui. Então, se eu chamar agora com 3 e 4, reparem que voltou agora o padrão normal. Ele usou o 4 aqui, né? O 12 aqui é a multiplicação, né? Coincidiu. Agora, se eu colocar, por exemplo, 5, retornou aqui 3 vezes 5, 15. Agora, se eu não colocar esse número, veja o que acontece. Ele passou o padrão número 1, mas ele não passou o segundo. Então, o segundo vai ser 12. E agora, 3 vezes 12, 36, a gente vê que está batendo. Então, é bem comum em bibliotecas vocês verem que tem, por exemplo, funções no NumPy, no Pandas, em várias outras, que tem às vezes 10 argumentos. Só que são argumentos muito específicos de alguma coisa que você nem sempre vai querer alterar. Então eles já vêm com valores padrão lá que, se você não quiser, ele vai usar o argumento padrão para ele. E caso você queira, você consegue passar um número específico. Uma outra coisa que é importante comentar aqui é que eu posso passar, por exemplo, quando eu quiser somador e multiplicador aqui, o ideal é eu não passar nessa formato igual eu fiz aqui com vocês, que eu mostrei, 3 e 5 assim. Porque muitas vezes você sabe, mas quem é 3? 3 quer dizer o quê? 5 quer dizer o quê? Às vezes você quer passar com informações sobre aquilo. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, que o número 1 recebe 3 e que o número 2 recebe 5. É exatamente a mesma coisa. Reparem que não mudou o resultado, porém a legibilidade desse código é muito maior, porque agora eu consigo entender, olhando só essa linha, que 3 é o número 1 da função, e 2 e 5 é o número 2 da função. Então, às vezes eu vou ter uma função, por exemplo, que envia e-mail e vai ter o header, enfim, o body, o e-mail do destinatário e assim por diante. E às vezes você olha e não sabe o que está escrito. Agora, se tem lá, por exemplo, destinatário igual a alguma coisa, você já entende que aquilo é do destinatário. Então é uma boa prática de programação no Python você fazer dessa maneira e não simplesmente fazer assim, igual eu falei, porque fica mais legível para outras pessoas e para você mesmo, caso você use o seu código mais para frente e não lembre por que você fez aquilo. Bom, então agora é isso. Na próxima eu vou falar um pouquinho para vocês sobre escopo, que são alguns detalhes importantes que aparecem na função e em outras coisas.